Los Angeles, Califórnia. 5 de junho de 1968. Momentos depois de fazer um discurso no Hotel Ambassador, o candidato a presidente, Robert F. Kennedy, foi baleado a queima-roupa. Na tarde seguinte, Bob Kennedy estava morto. O atirador, de 24 anos, Sirhan Sirhan, disse às autoridades na época que ele foi hipnoprogramado para assassinar Kennedy. Sirhan Sirhan foi muitas vezes perguntado sobre o que ele tinha feito e ele dizia que não se lembrava de ter feito nada daquilo. Pessoas que estavam presentes disseram que tinha luzes nos arredores onde aconteceu o atentado e tinha espelhos. E que ele olhou nos espelhos e entrou em um tipo de estado de transe. Isso foi relatado por várias testemunhas. A polícia chegou a dizer que achava que ele estava sob controle mental. Ele tinha uma expressão vazia no rosto e pensaram que talvez não estivesse agindo por conta própria. Muita gente fala sobre uma mulher misteriosa usando um vestido de bolinhas que ficou com ele a noite toda, que poderia ter sido a manipuladora. Pouco antes do atentado, aparentemente, ele disse que ela beliscou o ombro dele e isso poderia ter sido gatilho. Tem fatos importantes sobre Sirhan Sirhan. Primeiro, quando esteve na Palestina, ele passou por muitos traumas de guerra. Viu pedaços de corpos nas ruas da cidade e a mãe dele disse que ele tinha estresse pós-traumático. Entrava em transe, coisas assim. Era um algo interessante e dava pra ver que ele era hipnotizável e até hoje ele não lembra do atentado. O que consegue se lembrar do atentado, se você quiser falar disso? Eu tava lá, mas não me lembro do momento exato eu não me lembro de ter sacado minha arma do meu bolso ou de onde quer que estivesse e não me lembro de apontar ela para nenhum ser humano. Eu não me lembro de nada disso até agora e eu disse isso desde o começo. Então, eu entendo. Não que eu esteja tentando fugir da resposta. Isso. Eu só vou fazer mais uma pergunta. Quando você começou a se lembrar das coisas? Depois do atentado, qual foi o primeiro pensamento que teve? Tudo sempre esteve muito confuso na minha cabeça sobre isso. Se você juntar todas as coisas específicas de quando Sirhan Sirhan assassinou o Bob Kennedy, parece que ele poderia ter sofrido algum tipo de lavagem cerebral para cometer assassinatos. Será possível que Sirhan Sirhan sofreu mesmo uma lavagem cerebral para cometer um assassinato político? Se sim, por quê? E será que essa manipulação da mente e do corpo é realmente possível? Alguns pesquisadores acreditam que não só isso pode ser feito, como esses tipos de experimentos já foram realizados pela Agência Central de Inteligência. Em 1977, uma audiência do Comitê de Inteligência do Senado revelou ao público que, a partir de 1953, a CIA pôs em prática um programa que fazia experiências com técnicas de controle mental. Era chamado de Projeto MK-Ultra. Bom, a CIA começou a ter interesse no controle da mente como uma forma de espionagem no final da Guerra da Coreia. E causou muita repercussão a possibilidade dos comunistas fazerem lavagem cerebral em prisioneiros de guerra americanos. E eles decidiram que precisavam tomar a frente disso e aprender as próprias técnicas de lavagem cerebral. Fizeram todos os tipos de experimentos horríveis em cobaias involuntárias. Pessoas que eram descartáveis, segundo eles. Prisioneiros e viciados em drogas. Eles usavam técnicas diferentes. Produtos químicos, LSD, eletromagnetismo, o que quer que alguém quisesse experimentar. O objetivo era aprender como a mente poderia ser destruída. Aprender como ela funciona. Quais eram os seus limites para poder interrogar as pessoas e forçá-las a confessarem. Estudaram isso por algumas décadas. E os objetivos mais ambiciosos do MK-Ultra eram descobrir drogas que pudessem usar para criar descerebrados controlados pela mente, que matariam alguém e não se lembrariam de nada, como um candidato da Manchúria. O termo candidato da Manchúria foi criado por um romance de 1959 e um filme de 1962, de mesmo nome. A história é um thriller político
sobre um soldado de guerra da Coreia que sofreu lavagem cerebral para se tornar um assassino involuntário em uma conspiração comunista. Um candidato da Manchúria é alguém com personalidade múltipla criada artificialmente, para poder dar uma missão para a personalidade em segundo plano e a pessoa em primeiro plano não saber de nada. E se for capturada e interrogada, a pessoa não vai ter informação nenhuma para passar. Apesar de O Candidato da Manchúria ser uma obra de ficção, a ideia de usar assassinos com lavagem cerebral na vida real foi proposta por George H. Starbrooks, um famoso psicólogo que tinha ligações com o MK-Ultra. G.H. Starbrooks foi professor da Universidade Colgate por muitos anos. Ele publicou alguns livros e um deles falava sobre hipnose, em que ele descrevia a criação desses super-espiões. Ele disse que conheceu candidatos da Manchúria e contou isso em detalhes. Starbrooks nunca foi considerado academicamente como um desequilibrado. Não tem razão para não acreditar nele. Starbrooks sabia que 1 em cada 5 pessoas entraria num estado muito profundo de hipnose. E trabalhando com ela por 10 ou 12 meses, seria possível criar uma personalidade alterada. Uma pessoa totalmente nova. Daria para separar as duas deliberadamente. E fizeram isso de forma experimental por 40 anos. Em 28 de setembro de 1994, o Tribunal de Contas dos Estados Unidos relatou que entre 1940 e 1974, as agências governamentais fizeram experimentos de controle mental em centenas de milhares de cobaias humanas. Mas apesar dessa divulgação, a extensão total do programa MK-Ultra é totalmente desconhecida. Porque em 1973, o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou que toda a documentação relacionada ao programa MK-Ultra fosse destruída. Já que a grande maioria da documentação do MK-Ultra foi destruída, tem muita coisa que a gente nunca vai saber. Minha opinião, se os programas acabaram ou não em 1972 é que, se eles acabaram, a CIA e os militares não estariam trabalhando. Isso de um ponto de vista defensivo. A gente precisa ter conhecimento, experiência, tecnologia para detectar aqueles que vierem nos atacar, aprender como interrogá-los e superar as barreiras em suas mentes. Pode ser que o MK-Ultra tenha continuado avançando nos bastidores, de várias formas. Pode estar muito mais avançado do que era nos anos 1950 e 1960. Os segredos aprendidos com os experimentos do MK-Ultra realmente se perderam com o tempo? Ou algumas dessas táticas estão sendo aprimoradas ainda hoje? Alguns afirmam que a pesquisa ainda continua e que a próxima batalha para dominar o controle da mente está caminhando para se tornar uma guerra total.